Amém? Acharam? Hoje está sentado, né? Hoje está na bênção, né? Diz assim a palavra: e todos seguiam para a cidade onde haviam nascido, a fim de serem enrolados. Por isso José também viajou à cidade de Belém, Nazaré da Galiléia, para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se junto com Maria, sua esposa, prometida que estava grávida. Enquanto estava em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolvendo-o com tiras de pano, e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Somente até aí, no nome de Jesus Cristo. Amém? Sente-se aí, aplaude o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Aqui em Lucas 2, nós vamos falar do nascimento de Jesus. Chegando Natal, mensagem de Natal, né? Para a gente entender um pouquinho. Natal significa nascimento, né? Natalidade, nascimento. E aqui nós entendemos que o pai de Jesus na terra era José. E a mãe de Jesus era Maria. E era chegado o tempo do nascimento da profecia que está em Isaías, no capítulo 7. Eis que a virgem dará à luz, né? E dará à luz a um menino que nos livrará das mãos dos opressores. E o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas havia uma profecia lá em Gênesis também, que diz que do ventre da mulher viria um que pisaria a serpente e ela lhe feriria o calcanhar. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Na narrativa de Lucas, aqui já é chegado o nascimento de Jesus Cristo. Já havia se passado 9 meses, Maria estava grávida, José estava caminhando, indo para fazer um censo, e ali é chegada a hora de nascer, para que se cumpra a profecia também, que o nosso Senhor, ele nasceria na manjedoura, não teria lugar onde ficar, se hospedar, e ali nasceria em lugares onde que ninguém queria estar. E ali nesse momento se cumpre essa palavra no nosso Senhor, e ele nasce. Mas o que eu quero trazer hoje, me chama a atenção, que o nascimento de Jesus Cristo foi para cumprir-se as profecias que o Senhor tinha para toda a humanidade. Independente de mim, de você, de qualquer coisa que nós viéssemos a fazer, Deus, ele se encarnaria, como está em 1 João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa era uma promessa a qual Deus havia feito ao mundo lá no Gênesis, mas Isaías vai falar sobre essa promessa do nascimento de Emanuel, e depois Mateus, Lucas vai narrar o nascimento de Jesus Cristo, e ele viria para nos salvar, para nos libertar das mãos das opressões de Satanás, para nos dar a condição de termos uma vida e vida em abundância. Ele viria também para mostrar ao mundo que aquilo que havia se perdido por causa do pecado, por causa das nossas escolhas, tem como consertar. Por isso Paulo vai dizer que a morte de Jesus Cristo consertou tanto os céus quanto a terra, consertou o céu e a terra, porque no céu se deu origem ao pecado, ao erro, à desobediência, e essa desobediência levou consigo a terça parte do céu. E Jesus vai dizer, na sua narrativa encontra aqui, que ele viu Satanás caindo do céu, e junto com ele a terça parte. Mas Deus, ele traz um conserto do homem com ele. Ele nos dá o direito de entrar na presença de Deus, essa presença santa, essa presença que nos traz paz, que nos traz alegria, que mexe com o nosso íntimo, com o nosso interior,
a ponto de não queremos mais vivermos aquela vida que estávamos vivendo, mas viver uma novidade de vida. E essa novidade de vida é fazer o bem que muitas das vezes nós não queremos fazer, como o apóstolo Paulo disse. E esse bem que vivemos e que fazemos, que muitas das vezes na nossa carne não queremos fazer, nos traz consequências, e essas consequências são fruto que vai gerar em nós uma vida, uma alegria, a qual não conseguiríamos descrever, porque não estávamos preparados. É como você vê alguém, antes de você se converter, achando um dinheiro, ou uma carteira caindo no chão, e você pegar e devolver para a pessoa que caiu. Aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas que não conhecem a Cristo, que Cristo não nasceu no seu coração, você devolver é como se fosse ridículo. Que coisa feia que você fez. Como você pode fazer isso? Deus está te dando a oportunidade de um dinheiro. E você não enxerga o dinheiro como oportunidade, você enxerga ao fazer o bem como oportunidade. Não é o dinheiro que nos direciona, que nos rege. Não é o dinheiro que diz quem somos e o que viemos fazer nesse mundo. Não é o dinheiro que fala que nós somos filhos de Deus. Por isso Jesus nos ensina nas suas palavras: aquele que segue ao dinheiro, segue a um Deus. E esse Deus te torna capitalista, te torna avarento, te torna uma pessoa gananciosa. E a ganância, ela não faz parte para aquele que quer seguir Jesus Cristo. Jesus, ele nasceu numa manjedoura, num estábulo de bois ou de cavalos. E aonde que esses animais bebiam a água, que era para saciar a sua sede e também te dar vida, que a água nos dá vida, foi ali onde Maria colocou uns panos e colocou o seu filho ali. Ninguém tem um filho, ninguém criou uma família para passar necessidade. Ninguém escolhe ser chefe de família, ninguém escolhe ser uma esposa e não ter onde reclinar a cabeça, e não ter aonde nem o seu filho poder nascer. Fazemos escolhas na nossa vida, mas naquele momento era plano de Deus na vida de Maria, e Maria entendeu isso, tanto que ela diz, a palavra do Senhor nos revela, que tudo que ela passava, ela guardava no seu coração. E quando eu entendo que guardar o meu coração provém as saídas da minha alma, quando eu entendo que guardar o meu coração é que mostra aquilo como eu vou viver e o comportamento que eu vou ter perante as adversidades, as dificuldades. Se eu guardo o meu coração no Senhor e nos seus planos e nos seus projetos, o Senhor é aquele que tem as saídas para aquilo que eu vou passar. Ela podia estar nesse momento, a mãe de Jesus e o pai de Jesus, murmurando do que estava acontecendo, mas eles tiveram seu filho e estavam glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Porque aqui diz que Maria começou a entoar hinos a Deus. Guardar o meu coração é querer, em momentos que a vida vai nos conduzir, sejam elas boas ou às vezes más, eu saber o que fazer e como me comportar. O mundo, ele não entende isso. Esse sistema maligno que domina o mundo nos ensina que se você não tiver um lugar para reclinar a sua cabeça, não tiver uma roupa bonita, e não tiver os seus filhos estudando em escolas particulares, e a sua despensa estiver cheia, o Senhor não é na sua vida, o Senhor não é contigo. Deus, ele não tocou na sua vida.
Como nós lemos aqui no momento ofertório, Jacó, por causa de uma perseguição, com medo de morrer, ele vai alugar terras estrangeiras, a qual ele não conhecia, e ele não tinha nada. Mas há um momento que Deus ele fala conosco, e naquele momento que ele dorme, e poderia morrer, porque no deserto é lugar de escorpiões e de serpentes, ele poderia ser picado e morrer ali, mas o Senhor estava cuidando dele, e dá um sonho a ele. E assim Deus tem feito isso na nossa vida, dado sonhos, projetos para nós, mas muitas das vezes escolhemos na nossa vida sufocá-lo com as aflições e os momentos que nós passamos nesse presente tempo. E essas ansiedades e esses pensamentos vagos nos traz rancor, tristeza, vazio e desesperança, a qual não conseguimos nem olhar adiante o que está à nossa frente para podermos sair da situação em que estamos. Estamos passando mais um ano de vida, um ano a qual o mundo fecha um ciclo. Vamos fechar poucas semanas, 2 semanas, um ciclo. Iniciamos um ano, muitos fazendo promessa, ou muitos dizendo que vão ser melhores, vamos melhorar, fazemos planos, mas muitas das vezes as adversidades e as coisas que passamos no nosso ano, nos dias, nas semanas, sufocam aquilo que entregamos ao Senhor. E em vez de fazermos planos, porque não vivemos as promessas a qual Deus tem para a nossa vida? Porque não vivemos aquilo que o Senhor tem para colocar sobre a nossa vida? Quando em Gênesis 28, Jacó fala para Deus: se eu for e voltar da casa, se eu for até lá e voltar para a casa de meu pai seguro, se tu me des o que comer, se tu me des o que vestir, então eu farei voto perante o Senhor e trarei a 10ª parte de tudo que o Senhor me der, com louvor e com alegria. Jacó decidiu viver as promessas que Deus tinha para a vida dele. Ele não decidiu viver uma vida a qual ele ia começar. Ele foi viver as promessas que o Senhor tinha para aquilo, para a vida dele. E nessas promessas ele fez voto com o Senhor: eu quero viver essas promessas, Senhor. Eu quero que o Senhor seja o provedor na minha vida. E também serei abençoador daquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. E ele vai para um lugar que ele vai trabalhar 20 anos. Por 20 anos ele trabalha nesse lugar. 20 anos ele ali, ele cumpria os projetos e enriquecia aquele a qual ele trabalhava, aquele a qual ele estava tirando o sustento para a sua vida. Não era o Senhor, era o seu sogro. E quando ele trabalhou durante esses 20 anos, 14 anos ele trabalhou pelas suas esposas. E no 14º ano ele falou: agora eu tenho que ir embora. Mas o inimigo é enganador. O inimigo tenta nos passar a perna. Ele faz nós vivermos situações tranquilas e achamos que aquilo às vezes é coisas boas para a nossa vida. Ele nos faz, às vezes o inimigo coloca manjares sobre a nossa vida e achamos que aquelas comidas, que aquela mesa posta é o Senhor que está nos prosperando. A Bíblia diz que um homem chamado Naamã foi encontrar um profeta do Senhor. E naquele momento que ele vai encontrar o profeta do Senhor, ele leva capa, ele leva tesouro, ele leva ouro, prata para esse profeta, porque esse homem estava leproso.
E ali quando chegou para aquele profeta, ele tentou falar com o profeta falou, não quis falar com ele, mas deu-lhe um recado para ele: vá lá e mergulha nas águas. Mergulha nas águas 7 vezes no Rio Jordão. E naquele momento, aquele homem vai e mergulha 7 vezes, e ele é curado. E ele tenta comprar a sua cura, chegando até o profeta falando: isso tudo eu tenho para você. Como um profeta de Deus, um homem trazendo capas, roupas finas, ouro, prata, incensos, parece que Deus está prosperando na minha vida. Só que aquele milagre, se o profeta recebesse aquilo, o nome de Deus não seria glorificado, não seria exaltado, porque se cumpriu aquilo que o profeta havia dado, e se cumpriu aquilo que tanto aquele homem que estava leproso queria. Mas certa vez, o mesmo profeta, havia o rei desse homem que estava leproso, que foi curado, e ele estava com medo de morrer. E ele foi até esse profeta para pedir uma orientação. E ali naquele momento o rei manda 40 camelos, ouro, prata, riqueza inumerável. E a palavra de Deus vai dizer que o profeta Eliseu diz assim para o rei: tu vais morrer. Não tem jeito para você, tu vais morrer. E ele recebe aquilo tudo, a qual o rei havia trago. O que o primeiro general havia trago, Naamã, não era coisas do Senhor. Deus tinha muito mais para o profeta Eliseu. Muito mais ele tinha para operar na vida do profeta Eliseu. Muito mais. E foi assim que se cumpriu. O rei levou até Eliseu 40 camelos, riquezas inumeráveis. E a palavra diz que ele ficou com aquilo. Mas a profecia que ele disse para aquele rei diz: tu vais morrer. E assim que o servo do rei chegou até a presença do rei, o rei morreu. E o nome de Deus é glorificado, e o profeta, a profecia a qual ele havia falado aconteceu. O que isso me ensina? Que às vezes tem coisas que são colocadas perante a nós, que não é para a nossa vida, que não é para nós. E ter o discernimento do que é para mim e para você, o que é que Deus tem para nós, esse discernimento que nós devemos ter. Mas muitas das vezes nós não queremos buscar isso, porque o ouro reluz para nós, e isso ofusca a nossa vista, sendo que o que devia reluzir na nossa vista é a glória do Senhor, é a presença de Deus na nossa vida. Quando Jesus Cristo, ele nasce, ele não veio para só salvar você, ele não veio só para um povo a qual tanto aguardava a sua chegada. Ele veio para toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a todos e Deus quer que todos sejam salvos. Deus não faz acepção de pessoas. Mas muitas das vezes nós escolhemos a glória do homem em vez da glória de Deus. Escolhemos uma glória que não é para nós, que nos leva à morte, que nos leva à destruição. Como eu falei do profeta Eliseu, aquele homem que estava leproso, o seu servo escolheu o ouro, escolheu aquela glória do homem. E o profeta Eliseu disse para o seu servo: por que escolheste isso? Ficará leproso. E aquele servo ficou leproso. As nossas escolhas, a saída do nosso coração, Deus fala para nós guardarmos o coração, porque dele provém a saída da alma. Nós não guardamos muitas das vezes o nosso coração no Senhor, e escolhemos caminhos que muitas das vezes parecem caminhos bons, caminhos que nos levam a uma vida próspera, de tranquilidade, mas que na verdade são caminhos de morte. Ele nos leva à destruição, leva a nossa família a perecer.
Quando eu disse hoje que Deus tem projeto na família, se nós lemos a palavra do Senhor no mesmo livro de Gênesis, Abraão diz para Deus, se há um justo em Sodoma e Gomorra, se há um justo sequer salva. E ali havia um homem justo, que era o seu sobrinho Ló, e Deus falou para Ló, enviou os anjos, sai sua esposa, sai suas filhas, e leva os homens das suas filhas, porque ele viu justiça naquele homem. Assim também foi a vida de Noé. Deus viu justiça na vida de Noé. Deus, ele não olha para a nossa vida e vê riquezas. Deus não olha para a nossa vida e vê roupas. Deus, ele não olha para a nossa vida e vê bens. Deus, ele olha para a nossa vida e vê o nosso interior, o nosso coração. Ele vê um homem interior, a qual a palavra de Deus diz que ele tem que se renovar a cada dia. Todo dia nós nos negamos. Todo dia temos que dizer não para o nosso eu e para a nossa vontade. E muitas das vezes dizemos, por que eu tenho que me negar tanto? Por que eu tenho que frear a minha língua? Por que eu tenho que dizer não ao pecado? Está aí Deus te apresentando, você e a sua família, que se você não se achar justo perante os olhos do Senhor, perecerá você e sua família. Deus aí está falando para você olhar para sua esposa e amá-la como Cristo amou a sua igreja. Deus aí está falando para você que é esposa, olhar para o seu marido e dar honra a ele e saber ser submissa a ele. Deus aí está falando para você que é família, deixe o seu centro e a coluna na sua casa, para que a sua família não pereça, para que aquilo que Jesus disse para Pedro, que nós viemos a entender. Jesus diz assim para Pedro: como eu roguei ao Pai, para que Satanás não se irandasse com a sua vida. Satanás, todo o tempo, ele tenta se irandar com a nossa vida, tenta brincar com a nossa vida, nos fazer de fantoche. O inimigo de nossa alma já é derrotado, já sabemos disso, mas por que damos brecha para ele? Por que damos legalidade para ele poder entrar na nossa casa? Porque se esquecemos de Deus e deixamos ele brincar com a nossa família. Quando a palavra de Deus diz, Jesus na ceia do Senhor nega-se a si mesmo, é por amor a um bem maior, que muitas das vezes você não quer fazer. Muitas das vezes você não quer fazer o bem, a sua carne diz que você quer fazer do seu jeito, mas é por amor desse bem maior, que é a paz, a harmonia e a sua família, para o seu lar. Nós só chamamos de lar aquele ambiente a qual nós nos sentimos seguro e confortável. Esse é o nosso lar. Você pode morar em qualquer casa, mas se não estiver seguro e confortável, você não chama de lar. E o Senhor, ele é esse ambiente na nossa vida. Por isso nos negarmos e fazermos o bem. É como o marido se frear a sua boca antes de falar com a sua esposa palavras que não devia. É como a esposa saber lidar com seu marido antes de falar coisas que não devia. É como o filho saber honrar pai e mãe para que seu dia na terra seja prolongado. É como o pai não trazer a ira sobre os seus filhos. Mas por que isso tudo na nossa vida? Por que precisa lidarmos com isso? Jesus, ele veio para salvar isso, para trazer esse conserto para você. Nós não sabíamos ser bom pai, nós não sabíamos ser bom marido, nós não sabíamos ser boa esposa, nós não sabíamos ser um cidadão a qual o Senhor olhasse e pudesse dizer: lá está um homem, meu servo, íntegro, reto, que se desvia do mal.
Muitas das vezes levamos nossa vida para o mal. Muitas das vezes preferimos agir com injustiça. Muitas das vezes desviamos dos caminhos que o Senhor coloca para nós, que Ele nos manda seguir. E achamos que estamos fazendo isso em torno de um bem maior, sendo que o Senhor não nos ensina isso. Mas por que entender isso? Nós não sabíamos como viver como um homem. Havia tudo se perdido quando o homem pecou. Éramos falhos. O protótipo, o ser perfeito, o homem perfeito, somente Jesus Cristo. A partir de Adão, quando ele peca, toda a humanidade nasce com defeito. Toda a humanidade vem perdida. Então era necessário ter um conserto. Era necessário ter um reset, uma restauração. E Jesus Cristo, ele vem para trazer esse conserto para a nossa vida. Nós vemos que o homem, quando peca, ele olha para Deus e diz: aí está a mulher que tu me deste. Ele começa a mentir, porque Deus não deu mulher nenhuma para o homem. É o homem que escolhe a sua esposa. Ele começa a levar para Deus os seus problemas. Eu estou passando isso por causa do Senhor. Eu vivo isso por causa do Senhor. Não foi o Senhor que escolheu o homem para morrer. Deus não criou o homem para morrer, para perecer. Deus não criou o homem para trair a sua esposa. Deus não criou o homem para matar outro homem, para matar. Deus não criou o homem para roubar. Deus nunca fez isso. Deus nos criou, Adão e Eva, perfeito. Era perfeito. Mas nos perdemos na nossa escolha dos nossos pecados. Então você não pode dizer: eu sou perfeito, eu era um homem bom. Nunca podemos dizer isso. Mas a partir de Cristo Jesus, nós podemos dizer hoje que somos perfeitos, que estamos melhorando, que estamos crescendo e amadurecendo. Mas o que me chama a atenção na nossa vida desse ano que está passando, que Jesus já apareceu para mim, para você, já nasceu, já confessamos o seu nome como nosso Senhor e Salvador, já aceitamos Ele no nosso coração, mas não temos mudado no nosso interior. Grandes dificuldades ainda colocamos no nosso interior, ainda jogamos a culpa para o Senhor. Senhor, foi o Senhor que me deste, fui eu que escolhi errado. Senhor, fiz isso porque o Senhor sabe, o Senhor me entende. Escolhemos levar a culpa da vida, dos nossos erros, para Deus, e em vez de confessarmos e deixarmos, em vez de confessarmos que estamos falhando e melhorarmos e tentarmos mudar. E uma coisa que me chama a atenção muito, certa vez estava no meu consultório, uma irmã disse assim, paciente disse assim: é fácil você que está de fora ver o meu erro e falar dele. Aí eu falei para a irmã: não é fácil falar do seu erro. Eu sei que quando estamos errando é difícil. Eu sei que o momento que você passa é difícil. É escolhas, é direção, qual a saída que você vai tomar, o que você vai fazer, qual é a consequência. Falar da vida da pessoa, do erro dela e o que ela tem que corrigir, isso fica fácil para quem está de fora. Fácil. Mas para aquele que se coloca no lugar da pessoa, que tem empatia, não é fácil. Ver que não é fácil. Porque são muitas saídas, mas só uma é a certa. São muitas portas, mas só uma é a certa. Então, quando eu tenho empatia, eu me coloco no lugar da pessoa. Eu tenho que chorar com ela e rir com ela. Eu tenho que me alegrar com ela e ficar triste também. Ela sabe a saída. É só ela ouvir a voz do Senhor. Mas a grande dificuldade disso tudo é que você sabe o que tem que fazer, só que você não quer praticar. Você não quer fazer. Você não quer agir. Você prefere deitar numa cama
e se lamentar. Você prefere ir para a rua e chorar e se lamentar pelo que está passando. Você prefere, às vezes, ir para uma sala de terapia, a qual o terapeuta vai falar contigo. E lá na terapia você vai ver a sua saída. Mas você prefere ir para casa e fazer as mesmas coisas erradas. Por que fazemos isso? Porque preferimos não praticar aquilo que o Senhor tem nos chamado. Se eu não viver a palavra que o Senhor tem para a minha vida, eu jamais vou ver os milagres, as maravilhas que o Senhor tem para mim. O viver a palavra do Senhor. Não adiantou Jesus Cristo nascer. A estrela estava no céu. Os magos foram. Não adiantou. O rei havia nascido. Mas as pessoas preferiram ainda continuar sendo guiados por cego, andando na escuridão, vivendo pelos seus pecados, vivendo as suas próprias vidas. E quando eu entendo isso, que eu não pratico aquilo que o Senhor tem para mim e para você, perecemos nesse caminho. É onde você vai me dizer: ser cristão é tão difícil, ser cristão não é fácil, é muito sapo que eu tenho que engolir. Quem te falou que você tem que engolir sapo? Deus nos disse: abra sua boca para que jorre o rio de água viva. Então o que eu engulo, o que eu levo para o meu coração, são as palavras de vida eterna. É essas palavras que entram para o meu coração. E o que sai da minha boca são as palavras que têm vida eterna, para alcançar as pessoas que estão à minha volta. E como eu faço isso? Praticando aquilo que o Senhor trouxe para a minha vida. Praticando aquilo que Deus tinha para mim. Maria, ao nascer Jesus, ela sabia que era a promessa do Senhor. Era a promessa. Tinha que se cumprir a profecia. Tinha que ser na manjedoura. Tinha que ser em Belém. Tinha que ser do jeito que o Senhor falou. Ela sabia que ela teria que ir para o Egito refugiado. Ela sabia que Deus iria chamar o seu filho do Egito. Ela sabia que Jesus Cristo tinha que morrer na cruz do Calvário. Era a promessa. Mas ela viveu essas promessas o tempo todo. Enquanto Jesus estava na terra, ela viveu essas promessas. Ela não deixou Jesus Cristo em nenhum momento da sua vida. Jesus estava na cruz do Calvário, sendo crucificado, e a sua mãe estava lá, porque ela vivia essas promessas e guardava no seu coração. Jesus Cristo ressuscitou, ela estava lá. Havia a promessa que do alto seria revestido toda a casa, todos seriam revestidos de poder, e ela estava lá com a sua família, com seus irmãos e com suas irmãs. Nenhum momento ela deixou de viver essas promessas. E por que deixamos de viver essas promessas na nossa vida? Não houve momentos a qual Maria se alegrou com seu filho, trocou as suas fraldas, viu ele falar, viu ele crescer, passou por dificuldades, viu seu filho correr, sumir e ficar procurando por ele durante 3 dias. Viu ele crescer e ser chamado de mestre. Viu todos os momentos de vida a qual Jesus esteve aqui até ascender aos céus. Nenhum momento ela deixou de viver as profecias e as promessas que Deus tinha para a sua vida. Ela viveu uma vida de prática. E se eu não entendo que eu devo viver essa vida de prática, vai se passar-se anos e anos, e vai ser a mesma coisa. Parece que não muda nada na nossa vida. A minha vida espiritual é a mesma. A minha vida familiar é a mesma. Os problemas a cada ano é o mesmo. Não melhora nada. Porque eu não vivo uma vida de prática a qual Deus me chama. Não importa as circunstâncias e os lugares. O que importa é estar com Jesus Cristo. Se eu entendo isso, eu vivo as promessas e as maravilhas do Senhor. Amém, irmãos? Me está de louvor. Vem cá trazer um louvor. Em nome de Jesus. Fique de pé, irmãos, para parecer que está acabando. Em nome de Jesus Cristo.
No livro de João, no capítulo 8, Jesus diz para um homem que estava à beira de um tanque, há 38 anos esperando um milagre, há 38 anos esperando algo mudar a sua vida, esperando um anjo tocar as águas, para que ele pudesse descer aquelas águas, e ali ser curado da sua enfermidade. Mas ele não orou a Jesus Cristo, ele não sabia que era Jesus Cristo, ele estava ainda no tanque. Creio que não ouvia falar, porque se ouvisse falar de Jesus Cristo, ele não estaria mais lá, estaria no hino da onde vem o milagre que vinha de Jesus. E ali Jesus tem um encontro com aquela pessoa, Jesus vai até ela, e essa palavra me ensina que Jesus, ele veio ao encontro de mim e de você, porque a palavra de Deus diz que não fui eu que escolhi ele, foi ele que nos escolheu. E não escolheu aqui na terra, escolheu nas regiões celestiais. A palavra de Deus diz que na eternidade ele nos escolheu. Antes de você nascer, ele já sabia quem você era. Ele conhece o seu coração, ele sabe do que tu precisa, ele sabe do que você necessita, ele sabe do que você tem orado e pedido ao Senhor, ele sabe. E ali ele operou aquele milagre, curou aquele homem da enfermidade. Mas uma coisa me chama a atenção, que ele falou para aquele homem: levanta-te, anda. E ele começou a andar. Mas um dia Jesus encontrou aquele homem no templo, e aquele homem estava falando do que Jesus havia feito na vida dele, do que Jesus havia operado. E ele não sabia o nome de Jesus Cristo, ele sabia que era só um homem. Ele não sabia quem havia feito, só se ele visse. Ele não conhecia o nome, nem dos apóstolos ele sabia. Mas quando Jesus se apresenta a ele, Jesus fala para ele: vá e não peque mais, para que não te aconteça algo pior. Jesus fala para aquele homem: viva uma vida de prática sem pecado agora. Viva uma vida de santidade. Não peque mais. Aquilo que tu fez de errado, aquilo que tu fazia, não faça mais isso, para não vir acontecer algo pior na sua vida. Isso me entende, que se eu vivo uma vida sem pecado, acontece coisas boas na minha vida. Por isso a palavra de Deus diz que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Se eu faço coisas boas, eu vou colher coisas boas. Eu vou colher frutos de alegria, frutos de paz, frutos de tranquilidade, frutos de maravilhas. Isso me ensina que o Senhor nos pede para fazer coisas boas e entender as promessas que Deus tem para a nossa vida. Os planos que o Senhor tem para nós são muito melhores do que o nosso. O plano de Deus é perfeito, é maravilhoso. E viver essa vida, esse plano, nos faz caminhar para a eternidade. Mas não só isso, viver nesse tempo presente, a água se transformando em vinho. Viver nesse tempo presente, a ceguidão que tínhamos e hoje poder enxergar. Viver hoje, ouvir a voz do caminho que nos conduz para a eternidade. Viver hoje as gerações dos nossos filhos. Viver nem que seja com um emprego que às vezes você não queria, mas o Senhor sabe que Ele pode te dar mais. Mas se você praticar aquilo que Ele tem para a sua vida, viver esse plano nos leva a lugares maravilhosos, no nome de Jesus. Vamos louvar esse louvor. Jesus, o plano perfeito. Amém. Aleluia, Deus.